Ele já era Deus. Se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Bom dia, bom dia. Glória a Deus, ninguém explica Deus. Esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso, esse Deus altíssimo, esse Deus que é espírito, o que é espiritual, discerne o que é espiritual. Bom dia, queridos, bom dia. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre a credibilidade da Bíblia. Por que nós vamos falar sobre a Bíblia? Por que nós vamos falar da credibilidade, da confiabilidade, da autoridade que a Bíblia tem sobre a vida de nós cristãos? Porque esse livro só tem algum significado e importância para aqueles que sabem o conteúdo dela. Então, hoje, que nós vamos discorrer sobre a fé na Bíblia. E para começar, nós vamos lá em Gênesis, no princípio de tudo. E é interessante, né? Que tudo começa falando da criação. Tudo se criou do nada, através do poder da palavra desse Deus poderoso. Do nada, a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito ele sobrevoava, ele pairava sobre a terra. E dali, através da tua palavra, ao som da tua boca, tudo se formou, tudo se criou. Criou o ambiente, trouxe a luz, dividiu as águas, tomou uma porção, fez oceano, fez lagos, fez ilhas, deixou a parte seca e a parte molhada, criou os animais do mar aquático, todos eles, os grandes, os pequenos, através da palavra, haja, aconteça, apareça, seja. Aleluia. Criou as árvores frutíferas, criou os luminares, as estrelas, os satélites. Criou, formou. Do nada, tudo apareceu, se fez, aconteceu. E por último, do pó da terra, quando estava tudo criado, tudo pronto, o ambiente estava propício, ele criou do pó da terra, de algo que já existia, eu e você, o homem, imagem e semelhança de Deus. Tudo ele criou, mas quando ele nos criou, ele disse: façamos o homem a minha imagem e a minha semelhança. De todas as criações extraordinárias que esse soberano, que esse supremo fez, a única que é semelhante a ele somos nós. E é interessante que tudo que ele criou, ele falou, e viu Deus que era bom. Ele criou, ele falou, nossa, como é bom. Mas quando ele nos criou, ele falou, é muito bom. Aí eu volto para você com o tema de hoje, que é fé na Bíblia, e digo para você, não parece um conto de fadas? Não parece uma fábula? Não parece uma novela com um final feliz? Se não fosse a queda dessa criação, se não fosse a desobediência dessa criação no jardim que ele havia criado, parecia uma novela com final feliz. Ou até um filme, né?
de ficção científica, daquelas que há 30 anos atrás nós assistíamos e falávamos, nossa, isso é possível? E hoje a gente sabe que é. O evento do celular, de falar face a face com uma pessoa em outro continente. Lembra disso? A gente via protótipo nesses filmes de ficção científica muito louco. Lembra? E o Criador amou tanto a sua criação, que somos nós, a tal ponto que ele disse, você vai reinar sobre tudo que está criado aqui. Você vai nominar, dar nome, é tudo teu. Domine sobre isso tudo. É muito forte isso para mim. E eu vou te dizer que não é fácil de compreender nem de entender. O homem desobedeceu, caiu, lembra? Ele vivia no jardim do Éden, ele vivia na ilha da fantasia, né? Ele vivia num paraíso, ele não precisava trabalhar para comer, ele não precisava se preocupar com nada. E disse que no final da tarde o Senhor vinha tomar um chá da tarde com a criação dele, perguntar, está tudo bem por aí, meu povo? Porque ele fez para aquele homem uma ajudadora. Então, ali havia um casal que era para procriar e encher o mundo. Mas o pecado veio e entrou. E aí, Deus não abandonou. Deus não desistiu da sua criação. Não. O Senhor resolveu fazer para essa criação um manual de instrução, chamado Bíblia, para que o homem não pecasse mais, não caísse mais, não sofresse mais. Mas, infelizmente, como em 99%, assim que compra um aparelho e vem junto um manual de instrução, eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, eu não leio. Eu ligo. Vou ver só se a voltagem é 110 ou 220. O que está escrito nas entrelinhas não me interessa. É muitas palavras, eu não quero ler, eu não quero perder tempo lendo. Via de regras, eu só vou lembrar que esse aparelho tem um manual de instrução quando ele apresenta defeito ou quebra. Aí eu fico com curiosidade, aí eu quero ler o que pode ter acontecido com aquele aparelho. E eu vou lá no fundo de uma gaveta qualquer e acho ali o meu manual de instrução daquele aparelho. E nós? Como é que nós estamos usando o nosso manual de instrução, que é a Bíblia? Afinal, o que é a Bíblia? Quem escreveu e quando ela foi escrita? É sobre isso que nós vamos falar agora. É inegável, né? Que a Bíblia é o livro da revelação pessoal de Deus à humanidade. Na Bíblia, ele se revela a nós, ele se mostra a nós. Deus deseja ser conhecido. E também é inegável que a Bíblia é um livro muito especial, que ao longo da história, muitas civilizações se pautaram, né, por este livro e tiveram sucesso. Mas também se percebe que houve civilizações que se afastaram desse livro e tiveram ações e desenvolveram culturas muito prejudiciais a eles mesmos. Ao longo da história bíblica, nós vamos ver povos sendo abençoados, que tinham como base a Bíblia, e povos sendo amaldiçoados, que se afastaram desse livro, que tinham outros deuses, outras crenças.
Mas não se pode negar também que ela é muito mais que especial de qualquer outra literatura. E olha que existem muitas boas literaturas, muitos bons livros com temas interessantes, mas nenhum livro da literatura mundial se equipara ao texto sagrado, a Bíblia. Porém, meus queridos, nos últimos tempos, nesse período em que vivemos, nós temos notado que a Bíblia tem sido cada vez mais questionada. Pessoas que acreditavam na Bíblia não acreditam mais. Pessoas que tiveram um longo tempo caminhando nos caminhos do Senhor abandonaram, tentando achar contradições e erros a respeito da validade histórica e espiritual desse livro sagrado. O que aconteceu para que a Bíblia passasse de um livro altamente respeitado há algumas centenas ou dezenas de anos para um livro contestadíssimo nos nossos dias? Então, nós vamos dar uma explicada por cima, né, de alguns pontos importantes que aconteceram ao longo da história para que ela perdesse essa validade, né? Então, de uma maneira geral, até o século XVII, a Bíblia tinha, pelo menos entre os cristãos e os teólogos, né, de uma maneira geral, um lugar de autoridade incontestável. Era comum nesse período, era ciência absoluta na Bíblia, como a palavra de Deus. Mas já no século XVIII, trouxe junto com ele mudanças fundamentais para entendermos o que estamos vivendo agora. Foi no século XVIII. Esse século foi conhecido como o século das luzes, né? As luzes humanas, né? Eles trouxeram à luz aquilo que eles queriam entender. Foi marcado pelo fortalecimento de um sentimento de que só é real, só se pode acreditar naquilo que a ciência pode comprovar. Você entende? Agora, o que era espiritual, o que era sobrenatural, não tinha mais valor. O que tinha valor era aquilo que pudesse ser comprovado cientificamente, testado em laboratórios. E esse pensamento, ele já vinha vindo sendo construído no século XVI, né? Ali no século XVI, começou um movimento chamado Renascimento Cultural. E o que foi isso? Foi um movimento de resgate de valores da cultura da Grécia antiga, chamada cultura clássica da Grécia. É muito complicada essa cultura. Os gregos que adoravam os corpos. Nós não vamos entrar nesse detalhe hoje. Mas foi onde começou um renascimento cultural. E o centro desse pensamento era o racionalismo humano. Eles eram movidos pela razão, pelo antropocentrismo. Ou seja, só poderia ser aceito mesmo o que era provado através da racionalidade humana. E esse movimento do renascimento cultural se juntou, né, com o movimento iluminista do século XVIII e começou a gerar o caos, a mudança de chave na crença absoluta da Bíblia. Tem um historiador, o nome dele é Cláudio Vicentim. Ele explica com poucas palavras o que aconteceu nessa época. Olha o que ele fala. A volta à crença na capacidade racional humana e a necessidade de superação dos entraves tradicionais incentivaram a oposição à velha ordem. Não, agora a gente vai pensar desse jeito, não é mais daquele jeito. Havia um anseio por liberdade, pelo rompimento do antigo regime,
fizeram com que os grandes pensadores dessa época fossem responsáveis pelo século das luzes. Sabe, os influenciadores, os youtubers, aqueles que criam e formam opinião, já existia naquela época, viu? E conduziam a humanidade e mudavam o pensamento. Por isso, toma muito cuidado com quem você segue nas redes sociais. Pode te levar para um caminho que você não gostaria de ir. E essa ênfase na racionalidade humana levou ao questionamento de todas as metas, né, narrativas. Eles começaram a querer acreditar em outras coisas, em outros pensamentos, em outras posições, em outras filosofias, né? Em outros livros que queriam explicar a vida humana a partir dos elementos que estão além do que é físico. Mas a maior de todas as metanarrativas, querido, ainda é a Bíblia até hoje. Ela explica a vida, explica o ser humano a partir da perspectiva divina. E nessa época, inclusive, alguns teólogos começaram a duvidar da validade da Bíblia. Estava nascendo, assim, um outro movimento, a teologia liberal. Não sei se você prestou atenção, mas aqui nós já falamos de 3 movimentos. Aliás, de 4, do iluminismo, do renascimento cultural, né? E agora nós estamos falando da teologia liberal. Isso é ao longo da história, tá? Estou fazendo um resumo para que a gente possa entender como é que essa Bíblia chegou até nós hoje, certo? Tem 2 eruditos cristãos que explicam, com poucas palavras, o pensamento iluminista. Olha o que eles falam sobre isso. Nós não deveríamos aceitar de maneira tão simplista assim o que a Bíblia registra, que o próprio Jesus afirma ser, e o que a igreja primitiva afirmou que ele era. Não era para a gente aceitar assim, não, ó. Foi Jesus que falou. Quem prova isso? Foi a igreja primitiva que assinou embaixo. Quem é a igreja primitiva? Lembra? Liberdade, teologia liberal. E para muitos hoje, o Jesus de Nazaré que nós encontramos nas páginas da Bíblia é apenas uma criação fictícia de uma igreja primitiva e deve ser exposto como ele é, verdadeiramente. Eles querem explicar Deus. A verdade é essa. Se não dá para explicar, então ele não existe. Ponto. Finite. Surgiu então um grupo de teólogos que começou a defender a ideia de que nós só poderíamos crer da Bíblia aquilo que pudesse ser provado cientificamente. Dá vontade de rir aqui, né? Ó, nós só vamos aceitar da Bíblia aquilo que pode ser provado cientificamente. O que não puder, tá fora. Pede para sair. E você sabe onde isso vai dar, né? Vai dar direto nos milagres. Porque milagres não se explica. Se vive. Se vive. Só vai viver milagre quem crê. Quem acredita. Dá para medir a fé? Dá para provar a fé? Oh, Deus de poder. Eles defendiam que não poderíamos crer em milagres, já que eles não podiam ser provados cientificamente. Esse pensamento, esse sentimento, que nasceu lá no século XVIII, com a teologia liberal, chegou aos nossos dias. E hoje muitos cristãos também questionam a Bíblia, a sua autoridade, a validade das histórias que estão contidas nele.
como explicar, né? Eu, eu, eu quero entender, sabe? Do modo racional, eu também não vou entender. Como é que eu vou explicar que um dia alguém transformou a água em vinho? Que química é essa? Sem colocar nada, sem inserir nada. Como é que você vai explicar isso? Como é que você vai explicar que um dia um homem bateu nas águas e o mar se abriu e um povo passou a pés enxuto no meio do mar? Dá para explicar isso? Como é que eu vou explicar, Senhor? Uma mulher de 90 anos gerar um filho no útero estéril? Como é que eu vou explicar, Senhor? A ressurreição de alguém que estava morto há 4 dias. E ao ouvir a voz do Todo-Poderoso, sai para fora, se desenrola e vai viver a vida normalmente. Como é que eu vou explicar que de 5 peixes e 2 pães se alimenta uma multidão de 5.000 pessoas? Não dá para explicar. É inexplicável. Ninguém explica Deus. Mas ao contrário, tá? Do que esses críticos ferrenhos pensam, eu, nós, nós não cremos na Bíblia com uma fé cega, não. Existem muitas evidências de que a Bíblia é um livro confiável em todos os aspectos, seja ele histórico, arqueológico ou mesmo espiritual. É engraçado, né, que as pessoas podem crer no que elas quiserem. Elas podem crer em gnomos, em fadas, elas podem crer em chás, em caminhos milagrosos que levam ao Senhor. Elas podem crer em que elas quiserem. E está tudo bem, né? Todo mundo respeita. Mas quando você fala que você crê na Bíblia, nessa palavra que é viva e eficaz, que é atualíssima, muitos zombam e nos ridicularizam. Não é isso? Mas esse tipo de crença não se equipara à fé na Bíblia. Essas crenças de fadas, duende e outras coisas mais, não têm evidências, não conseguem ser provadas. Mas nós cremos na Bíblia, baseado em abundantes evidências, que nos leva a ter a plena confiança de que esse texto sagrado é válido em todos os aspectos. Então, queridos, a Bíblia ela foi escrita por mais de 40 pessoas. É um livro escrito a várias mãos. Entre eles estão reis, profetas, juízes, agricultores, médicos, enfim, pessoas das mais variadas posições sociais e culturais que você possa imaginar. Do agricultor a um médico. Olha a diferença. Do agricultor a um juiz, que seria quase um presidente. Do agricultor a um rei. Olha a diferença cultural. E ela foi escrita, não foi de um dia para o outro, foi ao longo de 1.600 anos. E o que é mais extraordinário é saber que cada parte foi escrita por homens diferentes, que nem se conheciam, cada um no seu tempo, e elas foram escritas de várias maneiras, em vários suportes. Foram escritas em pedras, em cerâmicas, em argila, depois em pergaminhos. E tudo isso não se perdeu no túnel da história. Não se perdeu no espaço
formando assim a Bíblia. E ainda, sabe, quando não existia a escrita, quando não existia suporte para a escrita, a Bíblia, os princípios bíblicos eram passados de pai para filho da seguinte maneira. Presta atenção. Essa passagem vai estar lá em Deuteronômio 6, do versículo 6 e 7, que vai dizer assim: E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no seu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando. Ah, meu Deus, que coisa forte! Era passado de pai para filho, boca a boca. Os pais contavam para os filhos a história dos seus antepassados, a escravidão no Egito, a escravidão na Babilônia, os milagres, os feitos. Eles contavam sentados na porta da casa, andando, indo para o trabalho, para a escola. Eles não cansavam de falar do livro da lei. Eu passava para o meu filho passava para o meu neto, e assim por diante. A Bíblia não nasceu pronta como nós vemos hoje. Espantoso saber é que algo tão difícil de se registrar pôde rasgar o tempo e chegar até nós. Oh, meu Deus! A Bíblia ela tem duas naturezas, a humana e a divina. A humana é porque ela foi escrita por homens, porém inspirada por Deus. É divina porque, apesar de estar escrita por homens, eles foram inspirados pelo próprio Deus. Então ela reúne essas duas atribuições. Ela é divina e ela é humana. Até porque não foi o Senhor que escreveu a Bíblia. A única vez que o Senhor Deus escreveu foi nas tábuas de Moisés, os 10 mandamentos, com o seu próprio dedo. Lembra? E é o próprio autor desse livro que nos garante que os céus e a terra se passariam, mas que a palavra dele permaneceria de eternidade a eternidade. A Bíblia era composta de 66 livros, dividida em duas coletâneas. 39 livros é chamado do Velho Testamento, antes de Cristo, e 27 de Novo Testamento, depois de Cristo. Ela foi escrita em 3 línguas, no hebraico, no aramaico e no grego. A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos. E ela já foi traduzida em mais de 2.500 idiomas. Mas ao longo dos anos, tentaram destruir esse livro. Muitos morreram para defender a Bíblia. Você acha que alguém morreria por qualquer livro? Por qualquer literatura? Por mais interessante que ela fosse? Esse livro não é pouca coisa. Esse livro é um tesouro. Esse livro é uma joia. Esse livro é a revelação de Deus à humanidade. Muitas Bíblias foram queimadas em fogueiras na época da Inquisição. A Bíblia já foi proibida, ela já foi escondida, mas prevaleceu até os dias de hoje. E aí, será que ela é confiável? Vamos ver? Segundo Timóteo 3, versículo 16, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo e toda a igreja. Ele diz assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver.
Quem está falando isso não sou eu, não. É o apóstolo Paulo. Ela é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as faltas e para ensinar a maneira certa de viver. E é essa palavra que os imperadores romanos, como Calígula, Nero, Domiciano, Diocleciano, tentaram destruir, usando as suas próprias leis para incendiar os templos e muitas vezes os cristãos. Vocês lembram que naquela época os cristãos eram condenados à morte? Às vezes eles eram pendurados vivos nos postes, eles colocavam pinche e incendiavam para que eles iluminassem as ruas e os jardins de Roma. Alguém morreria por nada? Por algo que não tem valor? E uma das acusações dos opositores da Bíblia é que apenas pessoas sem instrução ou com pouca capacidade intelectual creem nesse livro como sendo sobrenatural, segundo esse pensamento. Pessoas que são realmente inteligentes não podem acreditar em um livro escrito há mais de 2000 anos. Não podem crer que esse livro tenha algo de bom a nos apresentar. Mas, contudo, essa afirmação desses críticos não se sustenta diante dos fatos. Sabe por quê, queridos? Porque muitas pessoas inteligentes são crentes nos textos bíblicos. Mas hoje a gente vai descrever só sobre um, que é inegavelmente dono de uma mente privilegiada. Um dos maiores gênios da humanidade, cria na Bíblia de uma maneira contundente. Nós vamos falar sobre Isaac Newton. Você pode questionar a inteligência dele? O homem que descobriu várias leis da natureza. Pois é, ele mesmo. Ele era um grande estudioso da Bíblia e tinha a Bíblia no mais alto grau de estima e de respeito. Antônio Tadeu Amado. Quem era Antônio Tadeu Amado? É o professor titular da Física Geral da Universidade do Cruzeiro do Sul. Ele escreveu um artigo sobre a relação entre Isaac Newton e a Bíblia. Em um trecho ele diz o seguinte: após a sua morte, Isaac Newton deixou um volumoso conjunto de manuscritos não publicados, na sua maior parte inacabado, porque nem ele conseguiu concluir nada a respeito de Deus, que estão diretamente ligados à religião. Isaac Newton combinou uma mistura muito interessante de uma erudição bíblica moderna com aplicação e compreensão para os dias de hoje. Se encontrou também estudo do livro apocalíptico e profético. Encontrou também história da igreja antiga, primitiva, estudos sobre as instituições judaicas e uma cronologia bíblica. E outros mais. Os biólogos de Isaac Newton dizem que ele escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre qualquer outro assunto. Ele escreveu mais sobre a Bíblia do que a sua lei gravitacional. Acredita nisso? Isso é forte demais para mim, gente. E ele tem livros sobre a profecia de Daniel e também sobre a profecia de Apocalipse. Ele estudou essas profecias. Ele era um gênio para a humanidade. E ele olhava para esse livro como sendo algo autoritário e de grande valor.
Então, crer na Bíblia não é sinônimo de falta de inteligência, tá bom? Como alguns dizem por aí, né? Eu vou falar de outros dois nomes pouco conhecidos. Eu usei Isaac Newton porque eu fui no extremo. Mas tem muitos outros cientistas que não é tão conhecido no nosso meio, pelo menos para mim, eu nunca tinha ouvido falar, mas que tiveram frases interessantes para falar sobre esse Deus. Um deles chama Alessandro Volta. Ele descobriu a pilha elétrica, cujo seu nome deu origem ao termo voltagem, a eletricidade, a voltagem. Ele era um cientista, ele era um homem inteligente, com a mente privilegiada também. E sabe o que esse homem diz? Ele deixou uma frase. Ele fala assim: eu submeti a um estudo profundo das verdades fundamentais da fé. E desse modo eu encontrei eloquentes testemunhos que tornam a religião acreditável a quem use a pena da razão. Ele se submeteu a estudar os fundamentos da fé. E ele chegou à seguinte conclusão: que existe o sobrenatural para aqueles que acham que tem que crer só na razão, só naquilo que pode ser comprovado cientificamente. André Marie Ampère, ele foi descobridor da lei fundamental da eletrodinâmica. O seu nome deu origem ao termo amperagem. O último que eu vou falar é Carl Friedrich Gauss. Não sei se pronuncia assim, mas é Karl Friedrich Gauss. Ele foi considerado por muitos na época o maior matemático de todos os tempos. Que é mais racional que um matemático? Sabe qual foi a frase atribuída a ele? Foi essa: quando tocar a nossa última hora, ou quer dizer, quando nós estivermos à beira da morte, teremos a indizível alegria de ver aquele em quem o nosso trabalho pudemos pressentir. Aleluia. Aqui ele está dizendo: olha, quando eu morrer, talvez eu terei contato com o poder, com a sabedoria, que durante o desenvolvimento do meu trabalho, eu pude só pressentir a presença dele. Aleluia. Eu quero contar uma história para vocês. Vocês sabem que eu gosto de histórias que ilustram, né, a palavra, porque eu acho que grava bem. Que é a seguinte: um senhor de 70 anos viajava de trem ao lado de um jovem universitário que lia o seu livro de ciência. O senhor, por sua vez, lia um livro de capa preta. Foi quando o jovem percebeu que se tratava da Bíblia. Sem muitas artimanhas, sem muita cerimônia, né? Com muita arrogância, afinal ele era um universitário. O jovem interrompeu a leitura do velho e perguntou: o senhor ainda acredita nesse livro cheio de fábula e crendices? Sim, respondeu o velho, mas não é um livro de crendice, é a palavra de Deus. Estou errado? Mas é claro que está, respondeu o jovem universitário. Eu creio que o senhor deveria estudar a história universal. O senhor iria ver que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião. Somente pessoas sem culturas ainda creem que Deus tenha criado o mundo em 6 dias. Me desculpa, senhor.
O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre os nossos cientistas, o que eles pensam, o que eles dizem sobre tudo isso. É mesmo, respondeu o velho. E o que pensam e dizem os nossos cientistas sobre a Bíblia? Bem, respondeu o jovem, como eu vou descer na próxima estação, falta-me tempo agora para explicar para o senhor. Mas o senhor pode me deixar o seu cartão? Que eu vou lhe enviar o material pelo correio, com a máxima urgência. Naquele tempo não tinha e-mail, né? Não tinha WhatsApp. Então ele ia enviar pelo correio. O velho, então, cuidadosamente, abriu o bolso interno do paletó e deu o seu cartão ao universitário. No cartão estava escrito assim: Professor Doutor Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisa Científica da Universidade Nacional da França. Moral dessa história: um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito de ciência nos aproxima. Louis Pasteur, químico e bacteriologista, cientista francês, cujas descobertas tiveram grande importância na história da química e da medicina. Ele descobriu várias coisas, vários estudos sobre a prevenção do câncer e de doenças infecto-contagiosas. E entre todas elas, ele descobriu a vacina contra a raiva. Simples assim. O velho que lia o livro da capa preta. Era simplesmente uma mente brilhante. E esta é uma evidência de que esse livro é muito especial e precisa receber a nossa atenção. A violência, por exemplo, é algo condenável. Na palavra de Deus, está escrito. Caso as pessoas dessem atenção no que estava escrito no livro, elas seriam menos violentas. Em Mateus 26, versículo 52, fala assim: guarde a espada, pois todos que empunham a espada, pela espada morrerão. Provérbio 16, versículo 29, fala assim: o violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. O mesmo pode ser dito sobre a corrupção que se alastra, né, em todos os escalões da humanidade, né, nos escândalos que a gente assiste na TV. Olha o que a Bíblia fala sobre a corrupção. Êxodo 23, versículo 8. Também suborno não aceitarás, pois cegos que têm vista e perverte a palavra dos justos. Outro exemplo pode ser encontrado na questão da imoralidade sexual, que é uma outra característica do nosso tempo. Caso os princípios sexuais bíblicos fossem seguidos e respeitados, coisas escandalosas que vemos por aí seriam evitadas. Muitas crianças e adolescentes poderiam desfrutar de uma vida sem os traumas de um abuso, né? Das consequências de uma gravidez indesejada, fora de hora. Se os princípios morais da Bíblia fossem respeitados. E a má notícia que eu tenho para você é que vai piorar. Porque cada vez mais esse mundo está contaminado no pecado. 1 Coríntios 6, versículo 18 diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que ele faz se prostituindo, peca contra o seu próprio corpo. A Bíblia é a base da cultura ocidental. Tudo que nós temos do ponto de vista filosófico, da sociologia, dos direitos humanos, de alguma forma, tem sua base no texto bíblico. Como é que você tem usado o seu manual de instrução? Qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja a sua dor, qualquer que seja a sua aflição,
você vai encontrar resposta na Bíblia. A Bíblia ela é viva e atual. Dizem que devemos conferir a notícia do dia com a Bíblia na mão, para verificarmos a eficácia das suas promessas. Na Bíblia, que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, ela já trazia os conceitos sobre os direitos humanos. Esses direitos humanos que de uns 20 anos para trás nós temos escutado tanto, já estava lá. Olha só como ela é atual. Ideias como combate à escravidão, lembra? A escravidão do Egito, a escravidão da Babilônia, a igualdade entre as pessoas, a valorização da vida. Tudo isso tem fundamento na Bíblia. Isso aconteceu a partir do século XVI e XVII, quando a partir da reforma dos protestantes, as liberdades elas foram sendo cada vez mais enfatizadas. É inegável que a Bíblia teve ao longo do tempo uma grande influência na vida das pessoas. O Dr. Scrooge diz o seguinte: a Bíblia é o poder mais criativo, mais regenerador, mais civilizador, mais humanitário, mais educativo, mais reformador e inspirador de todo o planeta. A mais fértil das imaginações. Não conseguiria conceber a condição do mundo atual caso a Bíblia nunca tivesse existido. Um grande pensador tentou destruir a Bíblia ou fazer previsão a respeito da extinção dos textos bíblicos. Quem foi ele? O filósofo francês Voltaire, crítico ferrenho das Escrituras, falou em nome de muitos que compartilhavam do seu mesmo pensamento. Ele fala assim: daqui a 100 anos, ninguém ouvirá mais falar da Bíblia. É possível que alguém possa encontrar um exemplar em um museu. Do contrário, terá desaparecido. Trata-se de um livro totalmente desacreditado. Sabe o que aconteceu 100 anos depois? Segundo a previsão de Voltaire, a casa dele em Paris, onde essas palavras foram proferidas, a residência de Voltaire, no passado, havia se tornado propriedade da Sociedade Bíblica Britânica e estrangeira. É o centro de distribuição da Bíblia para o mundo inteiro. Amém? Entendeu? Compreendeu? Por que esse livro é valioso, é precioso, é um tesouro? E o que você está fazendo com esse livro? Guardado no seu armário, na cabeceira da sua cama, fechado? Então, queridos, você possa refletir sobre esse tesouro que você tem na mão e usá-lo cada dia mais. Bom dia, que o Senhor te abençoe e te guarde. Isso tem um ótimo final de semana.